Pois é, nós vivemos um momento em que justiça, política e economia se cruzam de forma cada vez mais intensa. Decisões judiciais ganham efeitos políticos, casos econômicos viram um debate institucional e o papel do Supremo Tribunal Federal passa a ser questionado por diferentes lados da sociedade. Nesse contexto, casos como o do ex-presidente Jair Bolsonaro e a liquidação do Banco Master colocam em xeque limites, ritos e garantias do Estado Democrático de Direito. Para analisar esse cenário complexo, a gente vai conversar agora com o advogado criminalista Rodrigo de Abreu Sodré Gouveia. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite, Camila. Boa noite, irmão. Muito obrigado. Prazer falar com o senhor. Doutor, vamos lá. Quando a gente olha para esse momento do Brasil, em que decisões judiciais passam a produzir efeitos políticos e econômicos imediatos, o senhor diria que nós estamos diante de uma tensão institucional ou de um funcionamento normal do sistema de freios e contrapesos? Olha, Camila, nos últimos anos nós passamos por algumas situações que também acabaram compreendendo questões políticas também. E quando você trata sobre questões políticas, você acaba abrangendo um campo amplo no qual cuidados precisam ser tomados, né? E que realmente, de fato, acabam despertando a atenção e a preocupação de todos, né? O Supremo Tribunal Federal, está me ouvindo? Agora ouvindo, Camila. Nesse contexto, o papel do Supremo Tribunal Federal tem sido cada vez mais protagonista, né? Existe, na sua avaliação, um limite objetivo entre a atuação constitucional da Corte e uma possível sobreposição a outras instâncias da Justiça? Olha, Camila, o caso Master é um caso que precisa ser visto a partir do instante que ele acaba por causar preocupações e riscos. Às vezes as pessoas chegam a questionar e pensar, bom, mas até onde a questão do Banco Master realmente pode, por conta de um julgamento no Supremo, causar outros impactos, né? Nós precisamos lembrar que o que acontece no caso Master é que o banco ele vendeu uma carteira, segundo se sabe, porque o caso corre em segredo de justiça, de créditos falsos. E esses créditos teriam sido adquiridos pelo BRB, que é um banco de Brasília, e um banco público. Partindo daí, esses créditos, eventualmente sendo falsos, isso pode gerar uma série de consequências sistêmicas, inclusive no sistema financeiro nacional. E por que isso, né? Considerando que o banco é um banco público, existe talvez como solução a intervenção do próprio governo do Distrito Federal para vir suprir eventuais prejuízos. E isso, logicamente, tem relação também com repasses da União, não é? Você tem aí fundos que estão envolvidos nesse caso todo, né? Fundos inclusive de previdência, e isso acaba gerando certamente uma insegurança de mercado, não é? E a partir que isso gera uma insegurança de mercado, o Supremo passa a ser um protagonista, né? Ele tem uma responsabilidade grande aí em prestar esclarecimentos à sociedade, Camila. Rodrigo, o senhor entende que eventuais pedidos de suspeições, impedimentos no caso Master, e até com divergências internas no STF e também na Polícia Federal, né, porque vira e mexe eles estão aí em confronto com medidas com outras e tal, eu acho que isso pode levar a uma falta de credibilidade na Corte sobre a liquidação do Master? Olha, Germano, é tudo ainda muito prematuro para que a gente consiga ter uma resposta efetiva sobre a sua pergunta. Mas o procedimento que vem sendo tomado, ele é um procedimento atípico, ele não é um procedimento comum. Muitas vezes, quando se fala em devido processo legal, muitas vezes,
quando se fala ao respeito à ordem jurídica, né, o que se busca preservar é que situações que já ocorreram não abram precedentes para que casos futuros, não é, se apoiem em decisões que vão contrariamente a posições, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. A questão que gira em torno da situação, inclusive, do ministro Toffoli, e eu não quero crer também que haja aí por parte do ministro qualquer questão de foro íntimo, ela, de uma certa forma, traz situações aí que acabam realmente, de fato, causando, no mínimo, dúvida. Não é? Essa questão do impedimento e da suspeição é uma questão que, para o Supremo Tribunal Federal, não é algo que normalmente é reconhecido. Existe uma resistência muito forte no Supremo, junto aos seus pares, para que haja aí, de fato, seja qual for o caso, um reconhecimento de uma imparcialidade e etc. Muito embora o Supremo tenha reconhecido questões de imparcialidade em outros casos. Mas a partir do momento que nós estamos falando sobre os pares, sobre os ministros, me parece aí que essa questão aí, ela ainda precisa ser muito bem lapidada, muito bem enfrentada, para que a gente consiga aí realmente, de fato, verificar se é uma questão de imparcialidade ou não. Doutor Rodrigo, a gente já sabia que o Banco Master já estava quebrando já há alguns meses, mas agora, depois começou a se falar que o Banco Central demorou um pouco para fazer a liquidação. Por outro lado, tivemos o episódio do TCU interferindo no processo, né, mesmo não sendo da sua alçada, né, ele tentou reverter a liquidação, mas, afinal, o que está acontecendo é que o banco está sendo liquidado, os credores já estão recebendo seus valores do FGC. O senhor acha que isso encerra a investigação ou as implicações políticas do caso ainda estão intocadas? Eu acho que isso não é o fim do caso. Talvez venha a ser o fim do caso na esfera do Banco Central, né, que é um órgão que faz uma análise técnica, né, relacionada à questão de mercado financeiro, do sistema financeiro nacional. Logicamente que a solução dessa liquidação é uma esfera outra. As questões relacionadas à gestão fraudulenta e crimes como o sistema financeiro, elas precisam continuar sendo apuradas. A gente está conversando com o advogado criminalista Rodrigo de Abreu Sodré Gouveia. Doutor Rodrigo, pegando esse gancho do caso do Banco Master, ele acabou se tornando um exemplo concreto dessa intersecção entre direito penal, direito econômico e atuação institucional. Do ponto de vista jurídico, o que esse episódio revela sobre os limites e os riscos desse modelo de investigação centralizada? Olha, não me parece que a centralização da investigação tenha qualquer relação com questões outras. Eu acho que o centro da investigação, de fato, é fazer realmente uma investigação sobre condutas, sobre aspectos criminais, não é? Existe uma questão junto à PGR, cabe ao Supremo, considerando que trouxe o caso como foro privilegiado, não é? Dar a condução como ele deu, por exemplo, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a liquidação em andamento e os credores sendo ressarcidos pelo FGC, o senhor acha que esse tipo de caso se encerra na esfera econômica ou as implicações jurídicas e políticas continuam produzindo efeitos no sistema de justiça como um todo? Olha, Camila, logicamente que o impacto que isso causa na economia, ele, de certa forma, é inevitável, né? Nós estamos falando aí, pelo menos pelo que se ouve dizer, né, sobre um risco de uma quebra sistêmica, né, que pode vir a comprometer outras instituições financeiras, né, por conta do problema, do tamanho dos efeitos que isso possa tomar.
Mas, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, o Supremo ele precisa se ater ao que diz a lei. Ele precisa seguir o que a lei determina. Ele precisa fazer uma análise jurídica, não é? Essa questão dos efeitos que surtem tantos políticos como econômicos, embora normalmente tenham acontecido em outros casos, e parece que estão acontecendo nesse também, eu acredito que o Supremo ele precisa se restringir especificamente ao que ele tem que fazer, não é? Perfeito. Então, Rodrigo, eu queria agora dar uma mudada no assunto e falar um pouquinho do ex-presidente Bolsonaro, porque a família do ex-presidente, os seus advogados, eles dizem que o ex-presidente Jair Bolsonaro já tem mais de 70 anos e que seus problemas de saúde não permitem que ele seja tratado no sistema penitenciário, né, e pedem a prisão domiciliar, embora ele esteja preso numa cela de 64 metros quadrados, que é bastante confortável, ali tem posto de saúde com médicos, enfermeiros à disposição e tal. O senhor acha que esse atendimento que ele tem recebido diferenciado é o suficiente para que ele seja tratado no sistema penitenciário? Olha, Germano, essa é uma pergunta que quem pode esclarecer é a perícia que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes por via de pessoas que têm a competência, a capacidade de fazer essa análise, né? Agora, logicamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro, por ter sido um chefe de Estado, embora como preso, não é? Tem os direitos que a lei conferem a ele na sua dignidade, né? Agora, fazer um juízo de valor se realmente, de fato, existe hoje um motivo suficiente para que haja uma prisão domiciliar, e eu acho que isso vai além de uma análise jurídica, né? Isso requer realmente, de fato, uma resposta da medicina. Agora, o senhor, como advogado criminalista, o senhor acha que um ex-presidente ele é merecedor de uma cela privilegiada? Porque quando o Lula esteve preso também lá em Curitiba, na Polícia Federal de lá, do Paraná, ele também teve um tratamento exclusivo, teve uma sala especial e tal. O que a lei prevê nesses casos? Os ex-presidentes precisam realmente ter um tratamento diferenciado, especial, como acontece com eles? E tem também o ex-presidente Collor, que também está em prisão domiciliar. Um ponto importante a se considerar é que quando o presidente Lula ficou preso, ele ainda não havia sido sentenciado, não é? Então, o Sérgio Moro, enfim, a Polícia Federal acabou recebendo o presidente Lula por uma série de circunstâncias, inclusive da segurança até do próprio presidente, né? O que é diferente da questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele está condenado, não é? Então, até então ele se encontrava preso na Polícia Federal, mas o local correto do cumprimento da pena é o presídio. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, alocou ele, agora na Papudinha, né, com melhores condições, mas ele, embora ex-presidente da República, ele é um preso comum, não é? Mas logicamente que por ser um chefe de Estado, né, inclusive para a segurança do próprio presídio, do próprio preso, inclusive do ex-presidente, me parece adequado, embora não previsto na lei, não é, com que ele cumpra a pena no estabelecimento onde ele se encontra hoje. Agora, doutor Rodrigo, a partir desse ambiente de tensão institucional, o senhor percebe mudanças na forma como o devido processo legal é tratado em casos de grande visibilidade? Olha, sim, de certa forma, sim.
Em outras conversas que nós tratamos sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu levantei algumas questões que, de acordo com o devido processo legal, não se adequavam conforme as decisões que estavam sendo tomadas. Agora, no caso do Master, por exemplo, muito se questiona essas condutas que vêm sendo tomadas, né? A quem a isso realmente agrada, né? Porque o devido processo legal é um só, para um caso ou para o outro, né? Para um acusado ou para o outro, para um investigado ou para o outro, né? Mas, assim, normalmente os ministros, eles se fundamentam, eles motivam as suas decisões buscando jurisprudências da própria corte. E isso, de certa forma, acaba acomodando, não é, uma decisão ou outra, Camila. Doutor, o Congresso se reuniu recentemente e fez uma dosimetria diferente, né? Reduziu a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dos outros réus condenados do caso da tentativa de golpe. Mas o presidente Lula, ele vetou essa lei e agora os congressistas vão avaliar a decisão do presidente e deve derrubar o veto. Nesse caso, isso vai acabar voltando ao STF. O senhor acha que o STF, a tendência vai ser de manter a sua posição, já que a gente já sabe que os ministros do STF dificilmente vão reduzir pena, porque eles já tomaram decisões da dosimetria, né, de acordo com as provas e com a sua tese de a votação e na condenação. O senhor acha que é possível que isso mude ou não? Mano, eu acredito que, partindo isso do Legislativo, a probabilidade do Supremo rever e não acolher essa inovação é muito grande. Não é? Me parece que talvez, se existe um caminho para que haja uma revisão de algo, é mediante uma revisão criminal, né? Que seria uma ação que seria ajuizada no próprio Supremo Tribunal Federal, logicamente que com sorteio de um novo relator, na qual vai ser apontado algum requisito que venha a ser contrário à lei, ou um fato novo, para que isso possa realmente ser revisto e as penas possam ser modificadas. Essa é a minha forma de entender, Germano. O Congresso já fala, até mesmo o Senado, tem vários senadores já empenhados nisso, falam em fazer, já que o presidente vetou, falam inclusive de fazer a lei da anistia para os condenados. Você acha que legalmente isso é possível? Olha, o sistema de freios e contrapesos assim funciona. É possível com que isso seja feito. Agora, se isso realmente, de fato, vai chegar a ter uma conclusão benéfica, aí é uma outra questão. Não é? Eu, sinceramente, entendo que, ainda que o Congresso busque fazer uma lei de anistia, isso certamente esbarra na Constituição Federal. Uma notícia de última hora, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor e do Germano também. Eu vou até começar com o Germano, porque é o seguinte, num dia que os bastidores de Brasília, de fato, falam meio baixo, mas ecoam forte, tem um novo capítulo aí que se abre no caso do Banco Master, Germano. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele foi formalmente acionado por um senador, o senador Eduardo Girão, para avaliar a possibilidade de suspeição do ministro Dias Toffoli, relator do inquérito no STF. Essa representação, ela aponta potenciais conflitos de interesse envolvendo negócios de familiares do magistrado com pessoas ligadas ao caso do Banco Master e questiona, inclusive, decisões que teriam limitado, ainda que temporariamente, o acesso da Polícia Federal às provas. A gente falou sobre isso na semana passada, que o Dias Toffoli deu um prazo de 72 horas para que as provas pudessem ser analisadas e tudo mais.
E esse episódio ainda aumenta um pouco mais a pressão sobre o STF e coloca a PGR no centro de um debate sobre imparcialidade, sobre transparência e sobre segurança pública, né? Então, doutora, eu queria saber, quando esse tipo de questionamento chega ao topo do judiciário, qual que é o impacto real de na credibilidade das instituições e no andamento das investigações? Olha, isso faz parte do jogo, não só processual, jurídico, mas político, sobretudo considerando que, inclusive, o caso foi levado ao Supremo, pelo que se sabe, por uma questão de um deputado federal. Eu vejo que a questão da suspeição ou até do impedimento dificilmente vão ser acolhidos, ainda que haja uma manifestação, né, uma petição, uma provocação feita por parlamentares. O que se busca, até onde se sabe, com relação a essa questão de imparcialidade, é que o ministro Dias Toffoli teria vínculos indiretos por conta da questão do resort dos seus familiares. Mas, de acordo com a interpretação que o Supremo faz de outros casos, isso dificilmente vai conseguir vingar. Você tem, inclusive, uma jurisprudência que é do ministro Gilmar Mendes, que é no caso do Jacó Barata, né? Em que o ministro teria sido padrinho de casamento de uma das filhas, né? Do Jacó, e o Supremo não entendeu que deveria haver o afastamento do ministro Gilmar Mendes. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que talvez o que há no caso é uma crise do sistema acusatório. O que parece que acontece aí é um cerceamento do direito acusatório. Assim como ocorre o cerceamento do direito de defesa, também ocorre o cerceamento do direito acusatório, né? O ministro ele vem tomando condutas, pelo que se sabe, pelo que se ouve dizer, não é? Nas suas decisões, que tiram ele da figura de espectador e o colocam na figura de protagonista, como um investigador, tirando poderes da Polícia Federal. Não é? Eu creio que por essas situações, né, por essas formas de proceder junto à condução do caso, isso talvez venha a soar como uma hipótese de imparcialidade, né? E não pelos caminhos que estão sendo buscados, Camila. Também, Germano. Olha, Camila e doutor Rodrigo, nesse caso específico, eu acho que essa decisão de suspeição, de imparcialidade, etc., era uma coisa muito foro íntimo. Acho que o ministro Toffoli, que já foi até presidente do STF, né, caberia a ele abrir mão disso, já que tem parentes dele, tem irmãos, né, que eram donos do resort, depois que o resort foi vendido para pessoas ligadas ao Vorcaro, né? Mas aí eu acho que é uma decisão do próprio ministro, porque dificilmente o STF vai tomar essa decisão, a não ser que essa suspeição passe por uma pauta do STF que põe isso em discussão, o que dificilmente isso vai acontecer, porque o ministro Toffoli está nesse papel de investigador do caso e não há, tecnicamente há muito comentário, mas não há nada de concreto que envolva o ministro Dias Toffoli em qualquer irregularidade, né? E isso não é um processo assim tão simples, né, que um deputado vá lá e peça, né, a impugnação do ministro do STF. Isso eu acho que não tem esse poder nessa altura, até porque, por exemplo, a gente soube hoje que houve um senador, que inclusive anunciou que já tem maioria suficiente para abrir uma CPI, né, sobre o Banco Master no Senado, né, que ele conseguiu já assinaturas suficientes para fazer essa CPI no Senado. Então, aí, eu acho que se houver alguma irregularidade que envolva algum ministro do STF, pode até ser fruto dessa investigação, né? Isso pode acontecer. Agora, eu acho que dificilmente
isso vai ter, o STF vai dar guarida a uma denúncia, a uma consideração de suspeição de um ministro. Acho que isso não é o suficiente para chegar a esse nível, não. Pois é, aguardemos para ver o desenrolar dessa história. Agora, doutor Rodrigo, diante de tantas controvérsias, que tipo de justiça e de república o Brasil precisa reafirmar para evitar uma crise de legitimidade das instituições? Olha, Camila, a Constituição Federal, ela traz artigos e mecanismos para que isso aconteça, né? As instituições, elas são fortes, elas funcionam. Talvez agora exista um momento um pouco mais acalorado diante das informações que vêm surgindo com relação à questão do Banco Master, né? O ministro Fachin vem sugerindo a implementação de um código de conduta, de um código de ética, né? E me parece que isso só traz benefícios ao melhoramento da justiça, né? Acho que a pergunta que se tem que fazer é por que não? Não é? Essa ideia do ministro Fachin, ela vem sendo trabalhada a partir do que já acontece na Alemanha, né? E também talvez seja uma oportunidade, né, para que isso também leve a uma reformulação de alguns pontos do regimento interno, né? Nós tivemos aí uma mudança significativa no regimento interno no ano de 2022, mas nada relacionado a situações e assuntos como os que hoje nós estamos vendo, não é? Foram incluídas nessa mudança. E me parece que é legítimo com que isso seja pensado, seja analisado e, por que não, implementado. Eu acho que o debate é complexo, ele envolve paixões, interesses e princípios fundamentais, mas ele é necessário para que o país consiga avançar com segurança jurídica, com estabilidade institucional e principalmente com confiança democrática. Doutor Rodrigo, muitíssimo obrigada pela participação do senhor hoje aqui com a gente, por trazer tantos esclarecimentos para a gente. Obrigado a vocês, uma boa noite.